Em 25 de maio é celebrado o Dia do Imigrante, data destinada a pessoas que deixam seu país de origem para morar em outra nação. Segundo o governo federal, há mais de 4,5 milhões de brasileiros morando em outros países, sendo 7% a mais desde a última pesquisa, que foi em 2020. Sabendo da importância dessa data, vamos mostrar todos os lados do que é ser imigrante, tanto positivo quanto negativos. Muitos países, principalmente da Europa, estão facilitando a entrada de brasileiros em seu território, seja para aqueles que buscam emprego ou que estão se mudando para estudar, como é o caso de Portugal, que flexibilizou a entrada de cidadãos da CPLP, a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, como é o caso do Brasil. Além disso, também tem a França, que tem incentivado a entrada de imigrantes para trabalharem em setores específicos. Rayane, brasileira que mora no país há 4 anos, explica como isso tem acontecido. Mas, por outro lado, tem muitas profissões em tensão, porque estão com falta de mão de obra, restaurantes, hotéis, tem uma lista de profissões que estão precisando de mão de obra e eles estão facilitando o visto para pessoas que vão trabalhar nessa área. E eu acho que isso é muito bom para brasileiro que quer vir mesmo, quer trabalhar, que está motivado. Eu acho super interessante a partir de fevereiro. Amanda Botelho, arquiteta, irá morar justamente na França por 2 anos para fazer o mestrado e nos contou como está sendo o processo de imigração. É um processo bem cheio de etapas, né? Então você precisa seguir todos os protocolos, né? Todas as documentações, que é uma coisa que vai levando tempo. Eu diria que sim, é burocrático, bastante burocrático, mas são boas oportunidades, né? Então, se alguém, né, que está escutando nesse momento, está disposto a passar por esse processo, né? Está disposto a tentar estudar lá, apesar de ser burocrático, é muito valioso, né? Vale muito a pena. É bem equilibrado, assim, nesse sentido, né? É uma coisa de país de primeiro mundo, realmente. Quando um brasileiro vai morar em outro país, normalmente ele busca um local com mais segurança, mais oportunidade de emprego, mais acesso à cultura e um maior poder de compra. Rayane nos contou que na França, de fato, isso acontece para quem tem essas ambições. Como eu disse que no Brasil, essas questões de segurança, qualidade de vida, eu não tinha pensado porque esse não era o foco. Né? Uma vez morando aqui, eu consigo ver muita diferença. Eu moro em um apartamento alugado, mas que já é mobiliado. E questão de cultura, tem muito evento gratuito de cultura, exposições internacionais que vêm para Paris. E isso eu conseguia ver essa diferença e pensar, poxa, isso eu não tinha acesso no Brasil, né? Que a cultura no Brasil, eu acho que é muito para quem tem dinheiro, principalmente para quem vive numa cidade pequena como eu, que não existe absolutamente nada de cultura. Já Amanda nos conta que, além de ir para a França para fazer seu mestrado, também procura ser uma mulher independente se tornando um imigrante, algo que via como mais difícil dentro do território brasileiro. O que foi decisivo para mim, na verdade, foi ver o quanto estava sendo difícil eu me sustentar e me sentir feliz com a vida que eu estava construindo aqui. Mistura de realização pessoal, com realmente questões econômicas, enfim. Então, por eu ser uma mulher jovem, também eu sentia que o momento era agora pra mim, sabe? O momento era agora. E lá eles respeitam realmente os horários, entendeu? Respeitam o fato de que as pessoas precisam de férias, né? Tem toda uma questão de que a vida profissional tá dentro das 4 paredes do escritório, do profissional, e quando você tá em casa é o pessoal. Porém, nem tudo são flores. Algo que acontece muito com imigrantes são casos de xenofobia e racismo, como recentemente aconteceu com um brasileiro em Portugal, onde foi espancado por um homem em um ataque xenofóbico. Casos como esse preocupam o governo do Brasil. Não é à toa que 3 ministros se reuniram com representantes dos movimentos sociais da comunidade brasileira em Portugal, onde escutaram reivindicações para melhorar a vida dos imigrantes na Europa. Imigrantes sofrendo com racismo e xenofobia é algo que também tem acontecido com frequência na França, fazendo com que o COI, o Comitê Olímpico Internacional, esteja aflito com as Olimpíadas de 2026, que ocorrem justamente em Paris. Rayane nos contou que, de fato, isso acontece frequentemente na França, fazendo com que muitos imigrantes sejam alvo de atitudes racistas e xenofóbicas de diversas maneiras. O racismo, a forma que, para conseguir emprego, a cultura é muito diferente, surreal como a gente é mal pago, porque a gente é imigrante, o salário é menor. No meu trabalho atual, eu sou recepcionista em um hotel.
meu salário inicial era um salário mínimo. Eu demorei 1 ano e meio para conseguir ter um aumento de salário. E recentemente eles contrataram uma moça francesa para o mesmo trabalho que eu. Ela tinha 0 experiência e com o mesmo salário e algumas vantagens a mais que eu não tenho, entendeu? E não tem nada que justifica isso, porque a gente faz a mesma função e eu ainda estou nesse trabalho há mais tempo que ela. Amanda disse que não está preparada para lidar com casos de xenofobia e racismo quando se mudar para a França. Mas na real, quem está? Ela nos contou que está tentando ficar preparada para o lado vulnerável de ser mulher em um país estrangeiro. Acredito que, assim, com relação à xenofobia, eu acredito que eu não esteja preparada. O que eu tô me preparando mais psicologicamente é o lado vulnerável de você ser mulher. Sim. Né? Porque, assim, para além da xenofobia, que eu sei que já há um olhar meio, por exemplo, da mulher, né? O sexualizado, realmente, se eu falo que eu sou uma mulher brasileira, as pessoas já imaginam, né? Todo o estereótipo que colocaram, né? E no meu caso, uma mulher que está indo sozinha, né? Eu tenho a minha rede de apoio, tenho pessoas lá que me conhecem, mas o dia a dia eu vou estar sozinha. Decidir morar em outro país não é algo fácil. O processo de adaptação com a nova cultura e lidar com todo o preconceito é mais difícil ainda. Então, não há como negar que todo imigrante tem coragem e merece sim ser muito respeitado pelos habitantes locais.